Pois bem, então agora nós vamos tratar de como a igreja começa a sofrer essa ingerência do Estado. Pior, de como a igreja, no intuito da pregação do evangelho, eu não posso imaginar outra coisa, passa a usar do Estado. A igreja que é usar do Estado. Então a igreja passa a desejar os poderes do Estado, os poderes seculares. A igreja não se conforma mais em ter apenas os poderes espirituais. Eu vou resumir a história. Com a morte do último apóstolo, João, por volta do ano 100, a igreja agora tinha seus líderes que não eram mais apóstolos. E havia já na igreja heresias que estavam minando a fé do povo de Deus. E isso já havia antes, tanto que o apóstolo João, quando escreve seu evangelho e também a sua primeira carta, ele está, na verdade, debatendo, tentando debelar, como de fato debelou, uma heresia que negava a divindade de Jesus e que negava a humanidade de Jesus. Pois bem, agora a igreja precisava de ter a sua liderança forte para responder essas heresias, para responder às dúvidas dos catecúmenos, para responder aqueles problemas que havia dentro da igreja. Então, Inácio de Antioquia já começa a fazer um movimento no sentido de fortalecer os seus bispos e os presbíteros, o que de alguma forma não estava errado. É evidente que a igreja precisa de lideranças e a própria Bíblia fala nessas lideranças. Mas passados 2 séculos, com 9 grandes perseguições, no 4º século, 303 a 313, nós temos a chamada Grande Perseguição. Diocleciano, como Augusto, e Galério, o seu César, eles desencadearam no Império Romano, porque o Império Romano do Ocidente também teve as mesmas práticas, uma perseguição enorme contra os cristãos. Há muitas histórias de martírio nessa época. Mas Deus, na sua onisciência, sabendo que não era mais possível resistir a tamanha dor, que era essa questão da perseguição, do martírio, Deus então suscitou um homem. Eu gostaria até de contar essa história, que é a história de Constantino. Suscitou esse Constantino, que era filho de uma cristã. Helena era cristã. Então é evidente que Constantino tinha uma definição, ele sabia, na verdade, o que era o cristianismo. Quando ele assume o poder no ano 312, ele chama o cunhado dele, Licínio, que era o imperador do Oriente, e eles fazem um pacto, e através de uma carta que foi chamada de Edito de Milão, em 313, eles fazem uma carta e por essa carta eles concedem a liberdade religiosa dentro do Império Romano. Eles não declararam que a igreja cristã era a igreja oficial. Eles não fizeram nada contra os pagãos. Eles simplesmente disseram em alto e bom som: todo mundo agora tem liberdade para seguir os seus deuses, inclusive os cristãos. Determinaram então a devolução dos bens da igreja, que eram parcos, evidentemente. Se houve esses benefícios, houve também alguns malefícios. Quais foram os malefícios? Eu já falei no outro vídeo. O primeiro deles, como o imperador agora era cristão, houve um acréscimo de cristãos, entre aspas, que não tinham sido catequizados. E esses homens trouxeram práticas, e trouxeram crenças, e trouxeram procedimentos que não tinham nada a ver com o cristianismo. Nesse momento, então, houve um sincretismo religioso entre paganismo e cristianismo. Não é o momento agora da gente fazer uma análise de tudo isso, até porque não é propriamente do nosso tema. O nosso tema, então, determina que Constantino passa a gerenciar a igreja.
No ano 321, Constantino faz um decreto dominical, onde ele determina que as pessoas deveriam, a partir de então, guardar o domingo, o dia do sol. É sabido que grande parte dos cristãos já guardavam o domingo, desde o segundo século. Porém, também havia uma grande parte que guardava o sábado. E por Constantino ficou definido então que era necessário, por uma lei imperial, que se guardasse o domingo. Essa questão não morreu. Nós vamos ter inclusive um concílio na Igreja Oriental tratando desse assunto. Talvez nós venhamos a falar sobre isso mais à frente. Pois bem, então nós temos já aí a ingerência do imperador. E em 325 se realiza um concílio, o concílio de Nicéia. E quem foi que convocou esse concílio? Foi o imperador. Então nós começamos a perceber aqui a ingerência do imperador nas coisas da igreja. Naquela época, inclusive, agora Constantino faz uma nova capital para o império, e Constantinopla. Ele então estabelece em Constantinopla também o seu bispo. Naquele tempo, a igreja era gerida por patriarcados. Havia o patriarcado de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém, de Roma, e agora se buscava o patriarcado de Constantinopla. Qual é a questão que está então colocada aí? O Império Romano, que antes perseguiu a igreja, agora começa a beneficiar a igreja, a gerir a igreja, e a igreja começa a se sentir cômoda nessa situação. As coisas vão bem. Por quê? Não há mais perseguição, as pessoas estão assumindo cargos públicos, estão sendo beneficiadas economicamente, e vem esse período de tranquilidade. Mas a igreja não era uma igreja oficial. No entanto, as coisas caminhavam para esse sentido. Nós temos então uma figura muito importante nessa questão, que foi a figura do Papa. Ele é conhecido pelos católicos como o Papa Damaso, o Papa português. Os protestantes o chamam de Bispo de Roma, porque de fato não havia papado ainda naquele período. Essa questão do primado de Roma, ela se constituiu também 3 séculos depois de Jesus Cristo. É que se começou a falar no tal primado de Roma. Esse Damaso, então, ele assume num momento crítico em que a força da igreja poderia se deslocar de Roma para Constantinopla. Damaso, quando ele assume, é uma história muito triste, porque para que ele assumisse, houve uma guerra entre ele e um antipapa, onde pereceram 137 pessoas. Então nós vemos que a luta pelo poder, ela havia se instalado na igreja. Isso não era uma doutrina cristã. Agora a luta pelo poder dentro da igreja já estava o quê? Copiando a luta pelo poder que se instalava dentro do império. E então a igreja começa a copiar as questões, a maneira de procedimento do império. Isso é interessante. A igreja sempre copiou. Isso faz parte, talvez, da tendência do ser humano. A igreja sempre copiou. Se hoje nós temos as igrejas protestantes organizadas de uma forma democrática, se democracia direta ou indireta, não interessa, mas normalmente as igrejas são organizadas de forma republicana e democrática. Por quê? Porque é uma influência dos últimos séculos. Se a Igreja Católica Romana ela é organizada de uma forma monárquica, também é influência daquele tempo ao qual nós estamos nos referindo. Então, a igreja deveria ficar livre dessas cópias. Nós não deveríamos estar influenciados pela forma de governo humano. A igreja não deveria estar irmanada, ingerindo nas coisas do Estado. Essa é uma opinião que eu tenho defendido. Então, com
ascensão de Dámaso, o que nós vemos? Nós vemos que ali está havendo uma grande mudança nas coisas. E que mudança é essa? Assumiu Teodósio I como imperador de Roma, cristão. E o que faz Teodósio no ano 381? Teodósio declara explicitamente que agora a igreja oficial de Roma era a igreja cristã, do credo niceno. O que é credo niceno? Aquele que foi definido em 325 no Concílio de Nicéia, convocado por Constantino. A igreja agora oficial, a igreja que mandava, era a igreja cristã no Império. E os pagãos estavam proibidos. Proibidos do seu culto. Ou seja, a liberdade religiosa foi deixada de lado. Um cristão e a igreja cristã jamais poderia dominar um estado, dominar um país em detrimento das outras crenças. As pessoas têm que ter liberdade para escolher, e isso eu digo por quê? Porque a Bíblia diz isso claramente. Jesus Cristo nunca obrigou alguém a ser ou deixar de ser, a ser cristão ou não ser cristão. As pessoas têm que ter liberdade para escolher as suas crenças. E agora, onde é que começa a opressão? Nesse período de Dámaso, o bispo de Roma, e de Teodósio, quando as coisas agora colocam a igreja como uma igreja oficial. Muito bem. Só que, para que nós tivéssemos essa união demonstrada, qualificada, não haviam ainda ocorrido alguns fatos que eu vou narrar no próximo vídeo. Agostinho não havia escrito A Cidade de Deus. Leão não havia sido um papa, bispo de Roma. Clovis não havia se convertido. E os ostrogodos não haviam sido expulsos de Roma. Eu vou tratar desses assuntos provavelmente nos próximos vídeos ou no próximo vídeo. Eu quero te fazer um pedido. Curte aí esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que outras pessoas possam entrar nesse debate que nós estamos propondo aqui. E eu gostaria também que você pensasse no que Jesus tem dito, no que Jesus disse está na palavra. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Não pode haver união, ingerência entre igreja e Estado. A igreja não pode desejar usar as instalações, o poder secular para pregar o evangelho. Isso aí é uma corrupção do verdadeiro evangelho dos apóstolos. E é isso que nós estamos tratando, e no desenrolar dos vídeos nós vamos conversando sobre isso. Um abraço e eu te espero aqui no próximo vídeo.